Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 3 de outubro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Meus queridos e queridas, nós hoje estaremos iniciando o livro de Esdras. Nós vamos ler os 4 primeiros capítulos de Esdras. Mas nós vamos dar uma pausa, amanhã já será outro livro e daqui uns dias nós retornamos para Esdras, tá bom? Então vamos comigo para a leitura sem mais delongas. Esdras capítulo 1, o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Este foi o inventário: tigelas de ouro 30, tigelas de prata 1000, utensílios de prata 29, bacias de ouro 30, bacias de prata de qualidade inferior 410, outros objetos 1000. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2, a lista dos exilados que voltaram. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 775, Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, Elão, 1.254, Zatu, 945, Zacai, 760, Bani, 642, Bebai, 623, Asgade, 1.222, Adonicão, 666, Bigvai, 2.056, Adim, 454, Ater, por meio de Ezequias, 98, Bezai, 323, Joras, 112,
Assum 223, Gibar 95, os das cidades de Belém 123, Netofate 56, Anatote 128, Asmavete 42, Kiriat Jearim, Quefira e Beerote 743, Ramá e Geba 621, Miquimás 122, Betel e Ai 223, Nebo 52, Magbi 156, o outro Elão 1254, Arim 320, Lode, Adide e Ono 725, Jericó 345, Senaá 3630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, pela linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Bequebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete Azebaim e Ami. Total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652 pessoas. Entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram os seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 61 mil dáricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os músicos, os porteiros e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Esdras, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque,
com os seus parentes sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com os seus próprios parentes, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para neles sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios das festas de lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus compatriotas, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os descendentes de Odavias e os filhos de Enadade, os seus filhos e os seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Esdras capítulo 4. A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Subornaram oficiais para que se opusessem ao povo e frustrassem o plano deles durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. A oposição dos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes,
A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Do comandante Reum e do secretário Sinzai, com o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes dos seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei de que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, deixarão de ser pagos impostos, tributos ou taxas e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos o rei de que se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudação de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos e governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam tributos, impostos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, na presença de Reum, do secretário Sinzai e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a pararem a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e foi parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Encerramos nossa leitura por hoje. A ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 3 de outubro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especiais vai para a Priscila Nogueira, lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Para a Crisane, lá em São Caetano do Sul, São Paulo. Para Maria José Estáquio Paiva, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Para o Cairon Pontes, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Para o José Antenor, lá em Goiânia, Goiás. Para o Vasco Everson, em Guarulhos. Para o Gilmar Marques, em Santa Vitória. Para o Valdisson Alves de Tesouro e para a Poliana Nascimento em Assis, Brasil, no Acre. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Vamos orar?
Querido Deus, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por conceder à Priscila, à Crisânia, à Maria José, ao Cairon, ao José Antenor, ao Vasco Everson, ao Gilmar Marques, ao Valdisson Alves e a Poliana Nascimento, mais um ano de vida nesse dia 3 de outubro de 2024. Agradecemos ao Senhor, Pai querido, por permiti-los viver até aqui e rogo as bênçãos do Senhor, para que o Senhor derrame sobre eles amor, paz, alegria, prosperidade, saúde, felicidades, Pai, muita harmonia, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles durante todos os muitos anos de vida que o Senhor lhes conceder viver. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos